Às vezes pode. Glória a Deus. A paz de Jesus, queridos. Glória a Deus. Opa. Aleluia. Hoje nós vamos descobrir se tem bode no nosso meio, hein? Glória a Jesus. Aleluia. Amém, queridos? A nossa lição de hoje vai falar algo bastante interessante. Vai falar de um assunto que nós conhecemos, ou talvez não conhecemos, né? Porque nós conhecemos, às vezes passa meio que despercebido, parece que a gente não conhece. E esse assunto é bastante interessante, do nosso Senhor Jesus como nosso pastor. Esse cara é Fernando, né? Ixi, mas então... Quase igual. Quase igual. Agora foi. Maravilha. Então, nosso pastor e as suas ovelhas. É interessante para nós, quando se fala do nosso Senhor Jesus como um bom pastor, nós somos boas ovelhas. Porque nós já ouvimos aqui que misericórdia, pelo sinal, né, então não temos bode, mas nós somos boas ovelhas. Porque, veja bem, quando nós, às vezes, um dos nossos filhos faz alguma arte, assim, mas será que o pai não educa? Será que quando nós erramos, será que Deus não nos educa também? E nós continuamos errando? Então nós somos bonzinhos ou nós somos rebeldes? Porque o pai é bom. Não é pastor melhor que esse, meu irmão. Né? Não tem. Então nós vemos que nós, como pais terrenos, nós às vezes falhamos na educação dos nossos filhos, né? Mas Deus, Ele não falha na nossa educação. Mas só que às vezes nós não gostamos de ser corrigidos. Mas se nós temos um bom pastor, o bom pastor ele corrige. Não é? Então nós vemos que a Bíblia mostra para nós que Deus ele faz uma correção para a gente. Então nós vemos que o Evangelho de São João 10,14, que é o textual, diz assim: eu sou o bom pastor. É interessante, Jesus não diz que ele é pastor apenas. Ele diz que ele é bom. E eu não me atreveria a dizer, por exemplo, lá em Fukui, dizer que eu sou um bom pastor ali com meus membros. Porque em algum momento a gente fala, a gente erra. Né? Tem uns que gostam e tem uns que não gostam. Não é? Mas Jesus ele afirma que ele é bom. Se ele é bom, é porque tem alguma coisa misturada no meio que não é bom também. Então nós vemos que entre aquilo que é puro, aquilo que é bom, nós vemos que tem coisas que não são. E Jesus ele diz que ele é o bom pastor. Ele sendo bom, é porque ele está mostrando para nós que ali haveria, ou melhor, ali teve, ou já teria, não é, pessoas que não eram boas pastoras. Bons pastores, melhor dizendo. Né? Mas ele diz que ele é bom. Né? Então, se ele diz que ele é bom, é porque tinha ruim no meio também. Então nós vemos que ele vai dizer: eu conheço as minhas ovelhas, e delas sou conhecido. Glória a Deus. Irmãos, é complicado isso aqui para nós, ou para algumas pessoas, porque Jesus ele nos conhece. E ele diz que nós conhecemos ele também. Mas será que todos nós conhecemos ele realmente como o bom pastor que ele é em nossas vidas? Não é? Porque se nós conhecemos e ouvimos a voz do Senhor, a voz do nosso pastor, né, o nosso sumo pastor, o nosso Senhor Jesus Cristo, nós já éramos para ter sido pessoas melhores, não? Não é verdade? Se nós ouvimos a voz do Senhor, quantas vezes nós vimos aqui na igreja e ouvimos o Senhor falar, o Senhor falar, o Senhor falar, a gente vem falar: Senhor, fala comigo. Jesus vem e fala, e aí depois disso, o que acontece? Não é? Então nós vemos que o Senhor ele é bom. E ele conhece, ele diz que ele conhece as suas ovelhas, né, as minhas ovelhas, e delas ele é conhecido também. Então Jesus não apenas ele nos guia, mas também ele se sacrifica pelas suas ovelhas. Meus irmãos, que pastor que faz isso? Se sacrificar pelas suas ovelhas. Não é? Então isso é interessante para a gente, porque nós vemos que o Senhor, ele sendo bom pastor, e ele diz que ele é conhecido por elas,
Então, quando ele decidiu, quando ele melhor se declara, eu sou o bom pastor, não é? Ele vai mostrar para nós que ele contrasta com os falsos pastores. E por que tem muita gente caminhando com os falsos? Com os falsos ensinamentos, com os falsos evangelhos? Não é? Será que é porque os falsos nos agradam e deixa a gente fazer aquilo que nós gostamos e o verdadeiro nos corrige? A senhora não é dona Regiane? Mãe, vó? Quando os filhos da senhora fazem coisa errada, a senhora corrigia? Mas com a modinha também? Sim. Não é? E por que nós não gostamos quando Jesus não nos puxa a orelha? Porque, por exemplo, algum de vocês fala assim, Marildo, pastor Marildo, eu queria um conselho do senhor. Só que o conselho dele vai contra o teu desejo. E às vezes, alguma outra pessoa te dá um conselho de acordo com o teu desejo. Você opta por qual desejo? Não é por qual conselho, melhor dizendo? Pode falar, mãe. Eu opto pelo conselho que o meu Senhor me dá. Mesmo que às vezes eu choro. Porque o que ele corrige, às vezes dói. Mas você tem que aceitar. Devemos aceitar, né? Temos que aceitar. Então é interessante, porque o falso pastor, né, Jesus fala que tem um falso, porque Jesus é o único que foi capaz de dar a sua vida pelas ovelhas. Irmão, qual outro pastor que dá a sua vida pelas ovelhas? Não é qualquer outro pastor, não é que ele ama tanto a ponto de ele se entregar, né, por amor de nós, ainda as pessoas blasfemando, zombando, ele ainda olha para baixo da cruz, ele ainda diz, Pai, perdoa-os porque não sabem o que estão fazendo. E as pessoas zombando dele. Então é interessante isso para nós. Então nós vemos que uma análise aqui de um texto grego diz assim para nós, eu sou, aí tem as palavras aqui do grego, né, que está difícil de expressá-las aqui, mas a expressão ela enfatiza a identidade divina de Jesus, que se identifica como o Senhor do Antigo Testamento em Êxodo 3,14, o Senhor aparece a Moisés, que Deus diz para Moisés, eu sou o que sou. Moisés fala, mas quando me perguntarem quem me enviou, o que eu digo? Digo que eu sou quem sou. E Jesus está usando a mesma expressão, ele sendo Deus, eu sou. E esse foi o pecado dele, que os judeus queriam matá-lo. Porque ele dizia que ele era o filho do Pai, né? Que ele era o filho de Deus, ou melhor, ele era o próprio Deus. Então nós vemos que essa expressão é bastante interessante para nós. E aí uma nova introdução aqui também, traz o uso de casos que qualifica Jesus como um modelo ideal de pastor. Aquele que dá a vida por suas ovelhas. Isso está no verso 11 da nossa que vou fazer ainda. E ele é nobre e sacrificial. Então nós vemos que o Carson ele vai dizer o seguinte no comentário dele. Jesus é o pastor porque ele conhece as suas ovelhas por nome, cuida delas pessoalmente. E elas respondem à sua voz. E isso ecoa a doutrina da eleição e da perseverança dos santos. Ou seja, então se nós ouvimos a voz do nosso Senhor, nós conhecemos a voz dele, então isso tem que ecoar dentro de nós. Então tem que gravar a palavra do Senhor dentro do nosso coração, para que nós possamos continuar perseverando, para que nós possamos ser os eleitos de Deus. O Senhor não veio a esse mundo morrer por alguns, como alguns pregam, como uma minoria talvez, que nem todos serão salvos. Mas Ele elegeu todos nós, todos que crerem e perseverarem serão salvos. Mas muitos não estão crendo. Se você perguntar, por exemplo, por que você saiu da igreja? Porque, meu irmão, eu não vou enfatizar essa aula aqui como um aprisco, que nós vamos chegar lá, como a igreja do Senhor, tá? Porque para o Senhor cuidar, nós temos que estar no aprisco. Não tem como o Senhor cuidar, nós estamos lá fora no mundo, perdido. Por exemplo, a Marildo me liga, não tem nem número de telefone meu mais, porque já mudou o número para ninguém falar comigo. Como que vai cuidar? Então, ou seja, as ovelhas, elas saem com o seu pastor e elas voltam com o seu pastor para o aprisco. E ali elas dormem com o seu pastor, quando ele vai levar para pastar novamente, ele abre o aprisco e vai embora. Mas depois elas retornam. Aí se o Senhor sim achar falta de uma, como em Lucas 15, aí ele deixa os 99 e vai atrás daquela que se perdeu. Que em algum momento ela pode se perder, mas ele vai atrás. Para procurá-la, para trazer, ele vai chamando.
Mas nós temos que ter uma prisma, meu irmão, para o Senhor continuar cuidando de nós. Né? Então isso é fundamental e importante para nós. Então se nós perguntarmos para alguns o porquê que não estão mais na igreja, irmão, as desculpas vai ser muitas. Não é mais... Nós ouvimos que todos são ovelhas. Não é? Então por que ele saiu do meio da ovelha? Se todos são ovelhas. Então ele era o bode, era o cabrito, sei lá. Se falar que é o bode, vai brigar. E o Senhor é pastor das ovelhas. E por incrível que pareça, eu preguei isso em Salmos 23, que, por exemplo, o versículo de número 1 do Salmos 23, ali mostra que o Senhor ele é o nosso pastor como o nosso provedor. Não é o Jeová Jirei e Jeová Rai, melhor dizendo. Não é Rai, ele é pastor. E Jirei, ele é o nosso provedor. Então, olha que pastor excelente que nós temos no nosso meio. Que coisa maravilhosa para nós nos agarrarmos ao nosso Senhor. Aí o marido aqui, o presbítero marido, ele fez aqui uma pergunta para nós, que está na verdade em prática. Jesus é o bom pastor. E nós? Que pertencemos à igreja, né? Ou melhor, à sua igreja. Somos ovelhas do seu rebanho? Nós que pertencemos à igreja do Senhor, nós somos ovelhas do rebanho do Senhor? Então, meu irmão, esse é o fato que eu digo que não tem como nós darmos desculpa o porquê que eu saí do meio. Porque é a igreja do Senhor. Não é se, por mais que eu saia, por mais que alguém me imbrigue, desfaça de mim, eu saia e falo mal de alguém, irmão, eu vou estar falando mal de um membro da igreja do Senhor. Eu vou estar falando do próprio Senhor Jesus. Lembra quando Paulo estava perseguindo os irmãos? Que o Senhor aparece para ele? Aí Paulo pergunta, quem é o Senhor? Aí Jesus fala para ele, por que tu me persegues? Mas ele não estava perseguindo Jesus. Ele estava perseguindo os irmãos. Não era que estavam em Jerusalém. Ele não estava correndo atrás de Jesus. Jesus já tinha sido assunto ao céu. Então ele estava correndo atrás, né, dos irmãos da igreja do Senhor. E Jesus disse, por que me persegues? Então nós vemos que isso é preocupante para nós. Então fica uma indagação aqui para nós. Jesus é o bom pastor. E nós, que pertencemos à sua igreja, somos ovelhas do seu rebanho? Amém? Vamos lá para a nossa leitura bíblica em classe. São 16 versículos. Presbítero Marido, você lê para nós, meu querido, legal? Está no Evangelho de São João, capítulo 10, do verso 1 ao 16. Na verdade, vos digo que aquele que não entra pela porta no curral das ovelhas, mas sobe por outra parte, é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta é o pastor das ovelhas. A este o porteiro abre, e as ovelhas ouvem a sua voz, e chama pelo nome as suas ovelhas, e as traz para fora. E quando tira para fora as suas ovelhas, vai diante delas, e as ovelhas o seguem, porque conhecem a sua voz. Mas, de modo nenhum, seguirão o estranho, antes fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Jesus disse-lhes esta parábola, mas eles não entenderam o que era que lhes dizia. Tornou, pois, Jesus a dizer-lhe, em verdade vos digo que eu sou a porta das ovelhas. Todos quantos vierem antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não os ouviram. Eu sou a porta, e se alguém entrar por mim, salvar-se-á. Entrará e sairá e achará pastagens. O ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. Eu vim para que tenham vida e tenham em abundância. Eu sou o bom pastor dará a sua vida pelas ovelhas. Mas o mercenário, que não é pastor de quem não são as suas ovelhas, vê vir o lobo e as deixa as ovelhas. E foge o lobo, as arrebata e dispersa. Ora, o mercenário foge porque é mercenário e não tem cuidado das ovelhas. Eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas e das minhas sou conhecido. Assim como o Pai me conhece a mim, também eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas ovelhas. Ainda tenho outras ovelhas que não são deste aprisco. Também me convém agregar esta, e elas ouvirão a minha voz, e haverá um rebanho e um pastor. Maravilha, então nós vamos ver aqui que essa lição está baseada nesses 16 versículos, e ele é muito importante para nós, porque o Senhor mostra para nós que Ele é o bom pastor. Né? Nós vamos ver aqui que nós temos uma tradução, ou melhor, como fala? Um contexto bastante interessante de onde que começa, que nós estamos vendo no capítulo 10. Mas se você ler o capítulo 9, esse rapaz ele é cego. Que vai
foi que pecou? Ele é cego de nascença. Quem que pecou? Foi o pai ou a mãe? E Jesus falou, nenhum dos dois. Não é isso agora que a glória de Deus não é ser revelada aqui. Aí Jesus foi, deu uma cuspidinha na terra, ainda bem que ele era cego, né, mas senão ele não ia ser curado. Né? Aí Jesus não deu uma cuspidinha na terra, faz um lodo, passa no olho dele, e fala para ele até o tanque de Siloé se lavar, que ele ia voltar a enxergar. E voltou. E aí as pessoas ficam curiosas de ver um milagre acontecer. A ponto dos fariseus, dos saduceus, dos outros seus que tinham por lá, né, os judeus, e queria saber, mas você não era cego de nascença? Falou, eu era cego de nascença. Não, mas você não era. Falou, mas como você está curado? Falou, porque um homem passou aqui e me curou. Quem que era? Jesus. Mas quem que é? E aí vão indagar o pai também, o pai e a mãe. E eles falam, não, eu sei que ele era meu filho e nasceu cego. Aí ele já tem idade, pergunta para ele, irmão, os pais tinham medo de ser expulso da sinagoga. Por quê? Porque eles estavam mostrando Jesus fazendo a cura, fazendo o milagre, era dia de sábado. E eles não aceitavam isso. Embora eles pregavam, então Jesus está trazendo essa aula para nós aqui do capítulo 10, ela está no contexto do capítulo 9. Quando Jesus está falando aqui dos ladrões, Jesus está falando dos fariseus, saduceus, os deuses que tinham por lá. Tá? Então Jesus estava fazendo ali, porque eles não estavam aceitando a cura daquele cego, a ponto de falar que não conhecia, ele não era cego. Então você não era cego? Eu sei que eu era cego. E a ponto do rapaz falando, mas você quer conhecer também? Você quer ser um dos discípulos de Jesus também? Meu irmão, e os pais estavam com medo de ser expulsos da sinagoga, porque naquela época, alguém ser expulso da sinagoga, irmãos, era a coisa mais horrível para a vida deles. Era algo imoral. Né? Então eles, com medo, eles jogam de novo a bola para o filho. O filho já tem idade, pergunta para ele. E ele bate o pé, que foi Jesus que o curou. E aí é que vem, aí eu te pergunto, aonde que está a preocupação daqueles pastores que oravam na praça, né, os fariseus, que oravam na praça, que oravam bonito, faziam grandes oratórios? Onde que estava a preocupação deles com a ovelha que foi curada? Mas a preocupação que era? Saber para expulsar ele da sinagoga, e se o pai falasse alguma coisa, não, eu vi, foi Jesus que passou aqui, curou, eles seriam expulsos da sinagoga também? Então, ou seja, qual que era a preocupação desses pastores? Onde que estava o olho deles, no que se diz a respeito da Bíblia, embora eles não tinham conhecimento de Jesus, o Evangelho que nós temos aqui hoje, mas eles tinham conhecimento de Deus. A Tainá eles conheciam, os Pentateucos, então eles sabiam do que é o amor de Deus, as prioridades do Senhor. Então, nós vemos que além de saber, mas eles ignoravam. A tal ponto de ver o cego curado, não era para ficar feliz? Sabendo que era cego de nascença, não tinha cura nenhuma, ninguém podia fazer nada, mas contudo viu o rapaz sendo curado, e eles ignoraram, queriam descobrir quem era, para fazer alguma coisa com quem tinha feito a cura. Então Jesus traz esse contexto para nós, mostrando qual é a preocupação dos ladrões, dos salteadores, que estavam falando deles. Embora nós podemos falar de João 10:10, que Jesus veio senão para dar vida e abundância, e o ladrão para roubar, matar e destruir. Não, nós podemos usar esse contexto também, para falar do inimigo, do tinhoso e daí para frente. Mas esse contexto específico é do capítulo 9, que Jesus está mostrando que ele é o bom pastor. Tipo assim, eu sou o bom pastor, vocês não são. A ovelha foi curada, restaurada, e vocês não estão preocupados com isso? Está preocupado em saber quem que fez o milagre? Como que aconteceu? Preocupado em saber quem foi para expulsá-lo da sinagoga? Então nós vemos aonde estava a preocupação deles. E o bom pastor tinha essa preocupação. Aí nós temos a palavra-chave que fala de cuidado. A palavra-chave, ela fala cuidado para nós. Mas cuidado do quê? O cuidado tem bastante significado. Nesse aqui tem um significado peculiar. Mas nós podemos falar, cuidado da rua, cuidado. Quando você fala cuidado, é algo de alerta, não é isso? Então nós vemos que o cuidado, essa palavra que se diz cuidado, é uma palavra que pode ter vários significados, dependendo do contexto em que ela é usada. Aqui estão as principais. Um cuidado de atenção, de cautela, um cuidado de zelo, de dedicação, de responsabilidade com o encargo que a pessoa tem. Por exemplo, nós vamos trabalhar e não temos que ter cuidado. Não é? Então, não dá para ficar cuidado com o contexto que nós estamos aqui. Mas esse cuidado especificamente
Está falando do cuidado de Jesus com as suas ovelhas. Não é que ele cuida, ele tem um cuidado de alimentar, ele tem cuidado de curar, ele tem cuidado de levar para bons caminhos, ele tem um cuidado, ele tem um zelo com elas, a ponto de morrer por elas. Esse era o cuidado de Jesus com as suas ovelhas. Então esse contexto do cuidado está inserido aqui. Poderíamos também jogar um pouco mais para frente, quando for falar, né, dos salteadores, né, daqueles que ganham dinheiro para cuidar do rebanho do Senhor, né, que é o que foi lido aqui. Então nós vemos que, como ele diz assim, todos que vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas, né, não ouvem eles. Então esse cuidado nós podemos colocar aqui também nessa lição, para tomar cuidado com esses que vêm para ludibriar a igreja. Irmãos, e quantos que têm vindo para enganar a igreja? Quantos que têm vindo para enganar as pessoas, né, se fazendo, entre aspas, de bom pastor, mas para enganar? Na verdade é o lobo. Então esse também é um cuidado de advertência para nós dentro dessa aula. Mas primeiramente, o cuidado de Jesus com as suas ovelhas. Né, e depois, mais para o final, nós podemos usar também, né, de nós tomarmos o cuidado com os falsos que têm aparecido por aí. E já bem diante de Jesus. Quando Jesus enfatiza que os que vieram antes de mim eram ladrões e salteadores, ele não está falando dos profetas, tá? Ele não está falando de Moisés, de Eliseu, de Elias, de Davi, nem que era rei também, não. Ele está falando que já tinha falsos profetas na sua época. Ou até mesmo os próprios que estavam ali indagando com ele, né, que não aceitavam os ensinamentos de Jesus. Parece que está dando meio ao meu ouvido que está meio esquisito. Uma vez aí fui, acho que é meu ouvido, não? Uma vez aí fui e falei, irmão, está dando um eco aqui na igreja. Eu falei, não, pastor. Eu tampava o ouvido, era meu ouvido. Meu Deus do céu. Maravilha. Introdução, irmão Fernandinho, em nome de Jesus. Fernandinho, vamos lá, Fernandinho. A nossa introdução em nome de Jesus, Fernando. Nessa lição, estudaremos o capítulo 10 do Evangelho de João, destacando a figura de Jesus como o bom pastor, aquele que protege, cuida e orienta suas ovelhas. Analisaremos o contexto em que Nosso Senhor é descrito como a porta das ovelhas, e a conexão desta imagem com o aprisco das ovelhas, que representa o lugar de habitação do rebanho. Por fim, diferenciaremos as figuras do bom pastor e do mercenário, para que possamos reconhecer a voz do verdadeiro pastor de nossas almas. Amém. Maravilha, então vamos lá. Então nós vemos que o capítulo 10 de João é uma sequência do capítulo 9, que fala do céu, como já passei aqui para os irmãos, né, que julgavam ser sábios e grandes intérpretes da lei, mas na verdade, né, eles não estavam entendendo a cura que Jesus tinha feito. Então nós vemos que a continuação do discurso que o nosso Senhor começou na presença dos fariseus e do ex-cego. E a sua finalidade foi, primeiro, censurar a maneira como os fariseus tratavam os homens, que Jesus dera a visão. Então a preocupação dele, o tratamento que eles estavam dando ali para aquele homem que estava cego, não era totalmente fora do que Jesus estava dando. Então Jesus está mostrando já para nós um contraste, não é, do que ele é como bom pastor, como ele estava mostrando aquele que não é o bom pastor. Não, pastores humanos, homens, nós, para ele tem bastante. Mas poucos, verdadeiramente, querem ter os cuidados com as suas ovelhas. Cuidam enquanto a lã está rendendo. A lã para de render, deixa de cuidar. A ovelha passa por alguma dificuldade, por algum problema, deixa de cuidar. Então, ou seja, era o que essas pessoas estavam fazendo. Então Jesus está mostrando esse contraste para nós, do fariseu, do tratamento que ele estava dando àquele homem que era cego, e o tratamento que Jesus deu, de passar e curar, fazer alguma coisa para aquele homem. Aí vamos lá. O tópico vai falar Jesus, a porta das ovelhas. Mas irmãos, antes de nós falarmos sobre isso, vocês sabem me dizer, nós vamos falar mais para frente, mas vocês sabem me dizer uma palavra bastante interessante que nós lemos aqui, o que é mercenário? Sem medo de errar? Fazer algum serviço? Oi? Recebe para fazer algum serviço sujo? Alguma coisa do tipo? Fernandinho, quer saber serviço sujo, Fernandinho? Você vigia, Fernandinho. É por aí?
Quem mais arrisca aí? Não é aproveitador, né? É aproveitador. Pensa só em si, né? Pensa mais em ninguém. Então, porque naquela época, às vezes os pastores, nem sempre eles poderiam estar junto do rebanho. E às vezes eles contratavam outros pastores para cuidar. Ou seja, pastores, a gente não faz os bailes da vida aí de vez em quando? Aí esses faziam baile de pastor. E eles pagavam para esses pastores cuidar das suas ovelhas. E eles eram assalariados para isso. Então eles recebiam um salário para isso. Esses pastores, eles tinham seu salário. Não é como também hoje os pastores também são assalariados. Mas aí tem os mercenários e os não mercenários. Né? Que depois nós vamos falar disso. Mas vamos lá primeiro aqui no tópico 1. Os irmãos vão pensando para me ajudar aí. O contexto. Emanuel, lê para nós, irmãzinho. Tá legal? Este capítulo é antecedido pelo capítulo 9, onde Jesus teve uma conversa breve com fariseus que tentavam encontrar algum ponto de discórdia para acusá-lo. No capítulo 10, o nosso Senhor interrompe esse diálogo após a cura de um cego de nascença, que foi expulso da sinagoga da cidade porque sabiam que o seu testemunho os incomodaria. No entanto, Jesus utilizou a parábola do pastor e das ovelhas para caracterizar os religiosos como falsos pastores e, mais especificamente, como mercenários. Este relato possui a mesma força da crítica aos falsos pastores, presente na profecia de Ezequiel 34, versículo do 1 ao 10. O Príncipe também dá para nós Ezequiel, no capítulo 34, para você ler para nós de 1 ao 10. Deixa preparado aí, legal? Então nós vemos que Ezequiel vai aparecer aqui nesse contexto para nós, né, de um exemplo interessante. Achou aí, ô presbítero? Achei. Então lê para nós aí primeiro. E veio a minha palavra do Senhor dizendo: Filho do homem, profetiza contra os pastores de Israel. Profetiza e diz aos pastores: Assim diz o Senhor Jeová: Ai dos pastores de Israel que se apacentam a si mesmos. Não apacentarão as ovelhas, apacentarão os pastores as ovelhas? Comeis a gordura e vos vestis da lã, e degolais o cevado, mas não apacentais as ovelhas. A fraca não fortalecestes, e a doente não curastes, e a quebrada não ligastes, e a desgarrada não tornastes a trazer, e a perdida não buscastes, mas dominais sobre elas com rigor e dureza. Assim se espalharam por não haver pastor, e ficaram para o pasto de todas as feras do campo, porquanto se espalharam. As minhas ovelhas andam desgarradas por todos os montes e por todos os outeiros. Assim, as minhas ovelhas andam espalhadas por toda a face da terra, sem haver quem as procure nem quem as busque. Portanto, ó pastores, ouvi a palavra do Senhor. Vivo eu, diz o Senhor Jeová, visto que as minhas ovelhas foram entregues às rapinas e vieram a servir de pastos a todas as feras do campo por falta de pastor, e os meus pastores não procuram as minhas ovelhas, pois se apacentam a si mesmos e não apacentam as minhas ovelhas. Portanto, ó pastores, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Jeová: Eis que eu estou contra os pastores e demandarei as minhas ovelhas da sua mão, e eles deixarão de apacentar as ovelhas e não se apacentarão mais a si mesmos, e livrarei as minhas ovelhas da sua boca e lhes não servirão mais de pasto. Então olha que interessante, ali Ezequiel, que o Senhor Jesus mostra para nós acerca dos falsos pastores. De apacentar as ovelhas por amor. Irmãos, uma certa feita, isso já faz algum tempo, agora deve ter piorado, né? Nos Estados Unidos, uma igreja evangélica postou nos anúncios de empregos que a igreja X precisa de pastor, descrição, que seja crente. Irmão, olha a descrição, pastor que seja crente, olha o nível. Agora imagina que ama as ovelhas. Então, às vezes que, por exemplo, no nosso ministério,
né, está crescendo e está precisando de mais obreiros, mais pastores. Igrejas longe, né, enfim, igual os irmãos, eu tenho que sair daqui para lá em Fukui. Não seria bom se tivesse já pastores ali, pessoas ali já fazendo a obra? Não tem. Mas se vamos supor que o nosso ministério assalariasse as pessoas. Não é, por exemplo, no meu caso, não é no caso do marido, graças a Deus por isso. Mas, por exemplo, chega nos obreiros que tem por aí e oferecendo um valorzinho considerável, não sei se 50 mil tá bom, aluguel livre, água, luz. Será que já não tinha uns par de pastor lá para tomar conta da igreja? Tinha ou não tinha? Leia para nós o cooperador Marcos, que fala do mercenário. Que age o trabalho apenas por interesse financeiro, por dinheiro ou algo que represente vantagens materiais, interesseiro, venal. Então, ou seja, se tivesse um bom salário para cada dirigente de congregação, meus irmãos, tinha fila com o nome lá para o pastor fazer chamada, que os outros precisavam por isso uma vaga. Não é por quê? Aí nós vemos se tem mercenários no tempo de hoje ou não tem. Não é pessoas que estão preocupadas em cuidar das ovelhas, não. Preocupado com o salário que vai receber. Preocupado com aquilo que vai lucrar. Mas ela não está preocupada com a ovelha, dela cuidar, dela zelar, né, se ela está doente, se ela está manca, machucada, com alguma dificuldade. O desejo dele está esperando quando quer o pagamento. E se não quer o pagamento, sai da igreja. Então nós vemos que isso nos tempos de hoje. Né? Então nós vemos as dificuldades que é. E nessa época, Jesus está falando com os fariseus. O cego, ele não era um homem cego de nascença, ele também não era uma ovelha. Ele também não fazia parte do rebanho do Senhor. Por que eles consideravam dessa forma? Não é porque eles não ficaram preocupados que ela também era uma verdadeira ovelha. Não é porque que ela teria que ter sido excomungada do meio do povo ali. Não é? Ou, por exemplo, excomungada do seu redil, como por exemplo aqui nós expulsamos alguém daqui dentro da igreja. Então nós vemos, irmãos, a situação que Jesus estava mostrando, embora eles não estavam entendendo nada que estava acontecendo, mas isso acontece nos dias de hoje. Não é de nós não tomarmos conta, nós não estarmos preocupados com as ovelhas inferiores, vamos dizer assim, aquela que não produz. Naquela, em vez de produzir, ela dá trabalho. Não é porque nem todos, né, já chega um ponto de ovelha para estar ajudando, trabalhando, não é, ajudando a igreja, fazendo alguma atividade na igreja. Mas muitas ainda dão trabalho. Não é? E para isso tem um pastor, para tomar conta. Não é? Então o pastor ele vai tomar conta pelo amor que ele tem na ovelha, não preocupado com a recompensa que vai vir depois. Irmão, essa recompensa nós vamos receber no céu. Nós temos uma recompensa melhor, que nós ganhamos um salário bom terreno aqui. Meu irmão, são as pedrinhas que vão ser acrescentadas na nossa coroa. Outro dia eu conversei com um amigo meu, que hoje ele é pastor, ele que me deu para Jesus, ele falou, como que está a minha coroa aí? Eu falei, que coroa, meu irmão? Está me estranhando? Eu falei, não, eu quero saber, você está ganhando alguma coisa, você está falando na roça, ganhando as almas para Jesus, que a minha coroa tem que encher de pedra. Você deu trabalho para mim, então não dá recompensa. Ganha as almas aí para mim, ou seja, eu ganho e ele ganha também. Não é porque, meu irmão, acrescenta também na vida aqueles que trabalharam por nós. Não é porque aqueles que zelaram por nós também tem sua recompensa. Então Jesus não deixa que falta nada para ninguém. Agora nós recebemos só do homem aqui. Eu só vou ganhar do homem, irmão, não vou ganhar nada de Deus. Porque eu já estou ganhando o que eu quero. Não é? Então nós temos que pôr em mente, né, que Jesus, sendo um bom pastor, ele está deixando esse exemplo para nós, para a igreja. Não é para nós, mas então é para os pastores, não é para o rebanho. Nessas ovelhinhas for boa, o pastor tem menos trabalho. Fica com careca com menos tempo, né? Porque, né, vai durar mais no cabelo também. Não vai ficar tão preocupado, fica mais tranquilo. Então nós vemos que isso é para todos nós. E aqui nós vemos que essa ilustração de Ezequiel 34 aparece o mesmo exemplo do pastor das ovelhas. Ali os governantes são condenados como negligentes, tirânicos, né, não se importando com as suas responsabilidades. Eles abusavam da função de se alimentarem ao invés de aumentar as ovelhas. Nós conhecemos, né, pessoas, pastores que lideravam a igreja, pediam cesta básica para a igreja, para auxiliar os irmãos. Só que as coisas melhores da cesta básica ele levava para ele. A gente conhecemos pessoas assim. Mais uma dúvida, tem separação ou é tudo a mesma coisa? Tipo, tem pastores que têm salário, que veio do Brasil, né, com
já pastor aqui, ele tem o salário dele e tem aqueles que não, porque até agora não lembro quantos anos atrás, que um pastor lá do Brasil, né, ele estava conversando comigo, ele falou assim, eu falei que o pastor lá trabalha, né, da igreja lá no Japão trabalha, né, eu já vi muitos que trabalham, né. Aí ele ficou assim, falou, não, irmã, mas assim, com a missão de ir pro Japão, e ele trabalha, ele ficou meio assim, achou meio estranho. Aí ele falou sobre essa campanha que tem no Brasil que faz para missionários para poder pagar o salário do pastor. Aí como que é? Eu não entendi. Então existe pastor que é assalariado e tem pastor que não é? Como que é? No nosso ministério tem pastores assalariados e pastores não assalariados. Nós temos. Alguém tem alguma dúvida nesse meio que a irmã falou aqui, perguntou? Por exemplo, irmã, a diferença. Um amigo meu aqui no Japão ligou para mim. Ele falou, como você está? Eu falei, estou bem. Eu não vou falar não que você conheceu ele. Ele era lá de Kassai. Aí ele falou, como você está? Você está bem? Eu falei, estou bem. Você já jubilou? Já? Você está jubilado? Eu falei, não, mas eu estou firme e forte aqui na ativa. Eu estava brincando. Eu falei, mas então você está recebendo o salário do ministério? Eu falei, também não. Eu falei, estou viajando para longe para fazer a obra. Ele falou, não acredito. Eu falei, sério. Naquele mesmo dia que você me conheceu, eu estou até hoje. Não piorou nada. Eu espero que tenha melhorado, mas piorar não piorou não. Aí ele falou assim, tá, não é que eu cheguei do Brasil e, nossa, que pastor humilde que eu tinha lá também, gente boa demais. Aí ele falou do pastor dele, né? Gente boa demais. E aí esses dias ele me ligou, se eu não queria abrir uma igreja para cá, que ele é pastor presidente lá, ele daria, né, um aval para mim abrir a carta aqui, ele entrava com o nome do ministério e tudo, que ele falou para mim que eu tinha que pensar no meu futuro e ter um salário melhor. Aí eu te pergunto, onde que está a intenção do salário? Não é errado, por exemplo, nós temos nossos pastores, alguns deles são assalariados e outros não. A questão é qual a situação do nosso salário. Eu quero ser assalariado para quê? Não é qual que é a minha visão. Por exemplo, nossos pastores, eles não param. Você lembra uma vez que lá em Ryogo, quando foi o ministério todo lá para a igreja de Kassai? Você lembra disso, né? Ou seja, como que eles poderiam ir todos para lá se eles estivessem tomando conta de igreja? Ou trabalhando, melhor dizendo, né? Trabalhando. Porque a firma não vai deixar eles ficarem saindo para tomar conta. Mas confirma isso, esses assalariados, eles não podem realmente trabalhar em fábrica? Tem que... O certo não, quem recebe o salário da igreja para tomar conta da igreja. Quem, por exemplo, suponhamos que o marido dele sai do trabalho dele e ele é assalariado para tomar conta aqui da igreja. Aí ele vai fazer baita, ou ele vai voltar na porta até o meio-dia. Se eu souber, eu quero ele, eu quero ele, pastor. Entende? Porque ele está ganhando para tomar conta. Mas às vezes está tudo trabalhando, né? Então vai estudar, fazer uma mensagem maravilhosa para a gente, estudar melhor, né? Para trazer mais mensagem para nós, com mais conteúdo também, não é? Ou se de repente alguém liga para ele em algum momento, ele está disponível para atender a chamada de alguém, né? Então não é errado o pastor ser assalariado, é errado, mas você falou, ele ser assalariado e trabalhar fora. Foi o que o pastor do Brasil falou, é a mesma assembleia. Ele foi o que ele falou. Eu fiquei meio assim, fiquei sem falta de informação. Né? Igual, por exemplo, nós tivemos uma vez que ele era assalariado no ministério e fazia baita o dia todo. Eu liguei para o ministério, falei, pastor, tem um obreiro sem sensado, ele está recebendo salário, ele falou, tá, obreiro, tudo certinho. Mas então, tá trabalhando junto com a minha esposa aí, tá o mês inteiro. Não, obreiro, assim não. Ele ligou lá, obreiro, para parar de fazer baita. Não é porque está ganhando para cuidar do meu. Então, meu irmão, aí não faz sentido, que pastor é esse? Aí ele está virando mercenário, ele está ganhando para ser mercenário, não para cuidar da igreja. Né? Então, que o Pedro Márcio falou a questão do mercenário, é o pastor que ganha o salário para não cuidar da igreja. Ele ganha para o seu sustento, ele ganha para o seu engordo. E não para ele cuidar das ovelhas, dar vida pelas ovelhas. Igual, por exemplo, o Amarelo Tabiso, o irmão mais antigo também conhece bem. O pastor Haroldo, por exemplo, ele é um pastor que não ganha muito aqui, devido às correrias que ele tem com as igrejas. E se ele trabalha numa fábrica, ele não tem como fazer isso. Mas eu tenho certeza, qualquer um de nós aqui, ligamos para ele 1h da manhã, pastor, eu preciso falar com o senhor urgente, por telefone não dá. Eu preciso que o senhor venha aqui. Irmão, ele vai sair de lá de arte e vir para cá para conversar com a pessoa. Ele já fez isso comigo. Já veio, não veio? Né? O salário do pastor da obra, no caso, como é que eu posso dizer?
O tempo dele é integral na obra. Uhum. No caso, O seria tempo dele é integral. o tempo dele é integral na obra. No caso, ele é um funcionário da igreja. Exatamente, ele seria um funcionário da igreja. Né? Então ele é ali integral da obra, ele ganha para a obra, ele para tomar conta da obra. Não é? Ainda que os irmãos estão tudo trabalhando, de dia não tem culto do pastor. Vai orar, irmão. Certeza que você vai falar isso, né, Maria? Então vai orar, irmão. Né? Já que a Suzana está aí, aproveita e vai orar lá. Né? Mantém a porta aberta lá, ou vai fazer evangelismo. Né? Ele está ganhando a obra, ele pode fazer evangelismo. Um monte de panfletos aí, vai dando porta de porta. Ele está ganhando para isso. Ele está ganhando para cuidar da obra do Senhor. Não é? E é o que não acontece, né? Normalmente é o que não acontece. Né? Na maioria dos pastores que a gente já conheceu e tem alguns conhecimentos, irmãos, eles não estão preocupados, eles ganham seu salário, mas eles não estão preocupados em si com as ovelhas. Eles estão preocupados, o ganho tem que estar lá no culto, tem que atender o chamado do pastor. A preocupação dele é essa, mais é atender o chamado do pastor do que atender o chamado da ovelha. Não é? Então, esse é o cuidado que o Senhor está mostrando para nós. Não é? Então, um assalariado não tem problema nenhum. O problema é qual é a visão do salário. Não é dele ganhar e fazer mais um baita. Não é? Isso aí está errado. Então, se ele está ganhando da obra, viver da obra, como o comprador falou, não é? Então ele está 100% na obra. Ele é integral da igreja. Não é? Então, se não tem ovelha, vai estudar, vai preparar estudo, vai preparar um sermão, vai fazer uma visita àqueles que trabalham à noite e de dia está de folga. Não é? Enfim, suponha o seu marido está aqui, não tem nada para fazer, irmão. Às vezes ele precisa de alguém lá em Cucuí fazer uma correria. Ele já tinha ido para lá muitas vezes. Não é? Então, ou seja, facilitaria muito, seria bom se cada congregação tivesse um pastor fixo na obra, né, recebendo o salário do ministério, né, para ficar 100% à disposição dos irmãos, né, para cuidar do rebanho do Senhor. Isso seria maravilhoso. Né? Mas, infelizmente, não é assim que funciona. Né? Enquanto não é assim que funciona, meu irmão, nós vamos tocando a obra do Senhor, que quem dá graça é Deus que ajuda, é Deus que dá a palavra, né, e Deus vai dando graça para nós em nome de Jesus. Tá? Então, consequentemente, Deus irá julgar os pastores indignos. Tá? Como nós lemos lá que o presbítero Marinho leu, então Jesus, o melhor nosso Deus, ele vai julgar, né, esses falsos pastores, né, que são indignos do teu salário e indignos, né, de ser chamado de pastor até. Né? Nós conhecemos pastores, meu irmão, que dá vergonha, eu tenho vergonha de falar, fulano é pastor, ó, fulano é cooperador, fulano é... Meu irmão, é complicado, mas vamos lá. A porta das ovelhas. Irmã André, ficou alguma dúvida? Vai, Diogo? Tá ok. Tá ok? Então a senhora lê para nós aqui o 2. A porta das ovelhas. Nesta parábola de Jesus, contada no capítulo 10 de João, destacam-se dois pontos principais. Em primeiro lugar, ele entra pela porta do aprisco, onde se encontram as ovelhas. Em segundo lugar, ele se refere a si mesmo como a porta das ovelhas. Nos primeiros versículos de João 10, sugere-se que aquele que passa pela porta do aprisco é o verdadeiro pastor, enquanto quem utiliza outros caminhos é associado a ladrões e salteadores. Assim, as ovelhas reconhecem a voz do verdadeiro pastor e não dão atenção ao mercenário. Além disso, Jesus afirma, eu sou a porta. E logo depois declara, eu sou o bom pastor. Essas declarações são direcionadas aos líderes religiosos judeus que podem ser vistos como falsos pastores do povo, pois não cuidavam, protegiam ou orientavam o povo de Deus. Irmãos, nós vemos aqui algumas coisas interessantes, que naqueles tempos, nós falamos sempre de um aprisco, né? Que era um aprisco pequeno, cercado, o pastor tomava conta ali, mas a história vai mostrar para nós que havia um outro aprisco, maior, grande, que esse colocava todas as ovelhas lá, tanto de um rebanho, ilustrava para outro rebanho, até porque a ovelha conhece a voz do seu dono. Não é basta o seu pastor gritar, chama ela dentro. Não é? Então, aí esse aprisco grande tinha porteiro. Ele era tudo grande de pedra, tinha portão tudo, ele fechava o portão com a chave, e ali ele só abria quando vinha
o pastor das ovelhas pegar suas ovelhas. Aí ele abria esse portão, né, para as ovelhas saírem. E o outro era o aprisco, que era menor. Suponhamos uma igreja que é igreja pequena, um porte médio, então aqui está o aprisco, no caso o marido é o pastor aqui, né, então ele mesmo que toma conta do portão. Ele leva as ovelhas para passear, para tomar água, para comer, para se alimentar, ele cuida delas. Aí quando ele volta, ele mesmo, né, já abre ali o aprisco, elas entram, aí ele fecha o portão e ele dorme ali com elas. Esse era o trabalho do Davi no Antigo Testamento, que era pastor das ovelhas. Esse era o trabalho dele, né, o aprisco pequeno. Mas no grande tinha porteiro. E Jesus, ele não diz apenas que ele é a porta, ele diz que ele também é o porteiro. Deus abençoe, querido. No verso 2, nós vamos ler aqui que o Senhor diz assim para nós: aquele, porém, que entra pela porta, o pastor da ovelha, aquele, porém, que entra pela porta, é o pastor. E este, é o verso 3, e este o porteiro abre, ou seja, então o Senhor, ele é a porta, e ele é o pastor. Mas nós temos ali o porteiro. Quem que é esse porteiro? No tempo de Jesus, esses porteiros estudiosos indicam que era o Espírito Santo que era o porteiro. Não é para as ovelhas do nosso Senhor entrar. Então, o Espírito Santo, ele era o porteiro, e Jesus como pastor. E ele sempre a porta. Mas nos nossos tempos de hoje, quem que é o porteiro? Quem que está encarregado de não deixar entrar heresia dentro da igreja? Quem que está encarregado das coisas virar bagunça dentro da igreja? Quem que está encarregado de quando as ovelhas chegam, de abrir a porta? Embora que todo mundo chega mais cedo já abre, né? Mas quem que é o encarregado de cuidar ali, né, daquele redil, daquele aprisco ali? Então hoje o porteiro somos nós. Nós que somos dirigentes da congregação, nós os pastores, nós que somos esse porteiro. Né? Jesus, ele é a porta. Né? Então Jesus, ele recebe as pessoas, nós, irmãos. Nós só abrimos a porta para que as ovelhas entram. Né? Então nós vemos que isso é interessante para nós. Porque nós vemos que o Senhor, ele sendo a porta, e ele sendo o bom pastor, ou o sumo pastor, irmãos, isso é profundo para nós. Aí eu marquei algo aqui, que eu quero que os irmãos leiam comigo. Deixa eu achar aqui o texto aqui. Acho que é esse. Presbítero Maurício, abre para nós, em 1 Pedro, capítulo 2, verso 25. Irmã Regiane, abre para nós, em Hebreus, capítulo 13, e o verso 20. E irmã Sandra, abre para nós, 1 Pedro, capítulo 5, verso 4. Como que nós temos um pastor maravilhoso. Aqui quando você diz porteiros, no caso hoje em dia, seria os dirigentes da igreja? O porteiro hoje que seria nosso, responsável pela igreja. Nossa, você fala presbítero. Isso, os dirigentes de congregação. Por quê? Vamos supor que o presbítero Amarildo, ele não se importa com a liturgia do culto. O que vai virar o culto? De repente o problema é assim, chefe, ele chama o marido de chefe, chefe, vamos começar com uma versão hoje? Aí está chegando junho, né? Aí chega lançando, a senhora chama o marido de pastor mesmo, né? Pastor, vamos fazer uma festa junina aí, uma junina de crente? Festa genuína. Lá no Brasil tem uma igreja evangélica que não faz junina, mas faz a festa genuína. Com padrinho e tudo. Em Fucuí também tem. Em Fucuí também tem uma igreja que faz também, ó. E chapéuzinho, tudo, bigodinho, calça remendada. Aí, entendeu? Aí chega um outro, chega outro, uma outra asneira para falar. E aí o porteiro, irmão, o porteiro ele está tomando conta. Para que não entre o lobo ali, o porteiro está tomando conta para que não entre o ladrão. O porteiro está vigiando. Não é para que o ladrão não chegue ali. Então, se ele está como porteiro, qual que é a responsabilidade do porteiro? Meu pai ele foi porteiro. Eu já fui porteiro de estádio de futebol. Nada a ver, né? Mas qual que era a minha responsabilidade? Eu falo do meu pai, mas eu fui porteiro também. A responsabilidade minha, no campo de futebol, era não deixar as pessoas passar sem pagar.
Essa era a minha responsabilidade. Né? Por quê? Porque as pessoas queriam enganar e aquelas coisas todas. Ou outra vez eu ficava de porteiro em outro lugar para ninguém pular por cima do portão. Que não era um portão, mas ninguém estava por ali. Então as pessoas aproveitavam de pular. Então eu ficava de porteiro para ninguém pular ali. Então, ou seja, essa era a função do porteiro, ficar guardando ali. Não era a segurança, né? Mas era a função do porteiro. Quando eu era mais pequena e ia pra igreja, aí a gente, tipo assim, as crianças ficavam andando, né? Só que ia no, vamos supor, vamos tomar água. Tomar água tipo umas 5 vezes, né? Aí o porteiro já freava. E a gente tinha uma raiva desses porteiros, ele não deixava a gente. Mas você sabe que a água da igreja é ungida, né? Por isso que o pessoal que bebe tanta água. Não. Vai ver, meu irmão. Se nós bebemos tanto de água na igreja igual bebe em casa, olha lá, falar em água ungida, vai tomar água ungida, Breno? Aí. Já deu até sede. Tá vendo? É que a água da igreja é ungida. Então, ou seja, então o porteiro ele está ali para tomar conta. Para que nada entre de errado ali para pegar as ovelhas. Então essa é a nossa responsabilidade. De tomarmos cuidado para que não entre heresia na igreja, para que não entre um falso ensino, que não entre um enganador, não é que não entre um chegando e diz, eu sou pastor, eu posso pegar, eu já posso ter oportunidade. Ou seja, meu irmão, não sei, não te conheço, né? Vamos receber como pastor, fica sentadinho, mas eu não sei quem que é a pessoa. Então, ou seja, o porteiro está ali tomando conta. Lembrando que o sumo pastor é o nosso Senhor Jesus Cristo. Né? Ele é o pastor, bom pastor, como você citou aqui. Ou seja, ele é o pastor. Não é? E nós, irmão, nós só somos o porteiro dele. Né? Tem muitos exaltando, se achando muitas coisas, mas na verdade, não passamos de porteiro de Jesus aqui. Até perdi aqui o foco aqui. Vamos lá. 1 Pedro 2,25, a irmã André, quer ler? 2,25, quem quer, a irmã Regiane? Então, onde é que é esse máximo, Regiane? Hebreus, né? Ou melhor, não, 1 Pedro 2,25. Hebreus é a senhora, depois. É o Maurício, eu acredito que o Maurício. Porque ireis como ovelhas desgarradas, mas agora tende voltado ao pasto, e bispo da vossa alma, ou ao pastor e bispo da vossa alma. Jesus, ele é pastor e bispo da nossa alma. Irmão, olha que coisa maravilhosa. Aí agora Hebreus 13:20. Ora, o Deus de paz, que pelo sangue do concerto eterno tornou a trazer dos mortos a nosso Senhor Jesus Cristo, grande pastor das ovelhas. Olha que interessante, Hebreus fala que ele é o grande pastor das ovelhas. Bom, vale a pena ser ovelha, hein? Vê que ele não está falando de boda, está falando só de ovelha. Aí o 1 Pedro 5,4. Quando se manifestar o Supremo Pastor, vocês receberão a imperecível coroa da glória. Maravilha. Irmão, então nós vemos que coisa maravilhosa que o Senhor tem para nós. Então nós temos um supremo pastor, né? Nós temos o grande pastor, meu irmão, pastor que cuida das nossas almas. Vocês já perceberam nesses últimos tempos como que tem pessoas doentes da alma? Meu irmão, demais. Demais a conta. Então nós vemos que nós temos o Senhor, não é que Ele é pastor e bispo das nossas almas. Então se nós estamos com a nossa alma abatida, entristecida, meu irmão, você tem um bom pastor, um grande pastor, um sumo pastor. Então não tem um porquê nós ficar aí de perrengue, de cabisbaixo, desanimado, de alma abatida. Irmão, se nós temos nosso Senhor, que é pastor e bispo das nossas almas, para cuidar de nós, nós queremos mais o que da vida? Não é? Muitos estão correndo atrás de dinheiro, não é, de tantas coisas. Nós temos, irmão, aquele que pode trazer um consolo para nós, aquele que pode alimentar a nossa alma, coisas que nada pode saciar a nossa vida. O nosso Senhor Jesus está aqui, é o nosso bom pastor. Amém? A mensagem da porta, vamos lá, o 2. Aliás, o 3, a mensagem da porta. O significado. Não pedi para ninguém ler, né? Quem que vai, né? Então vai, irmã Kelly. Eita glória.
O significado contínuo na frase "eu sou a porta" é bastante claro. Existe apenas um caminho exclusivo para entrar no reino de Deus, glória. que é através da fé em Jesus Cristo. O nosso Senhor atua como a porta de acesso direto ao Pai, permitindo-nos aproximarmos dele, com ousadia e confiança, para desfrutarmos de uma relação eterna e significativa com Deus. É essencial crer em Jesus, viver conforme os seus ensinamentos e obedecê-lo plenamente. E nosso Senhor é a porta pela qual todos os pecadores devem entrar. Amém. Glória a Jesus. Irmão, se antes Jesus ele fez um contraste entre o pastor e os ladrões e salteadores, verso de 1 a 6, agora ele faz aqui um contraste entre a porta e os ladrões e os salteadores. Então Jesus afirma categoricamente que ele mesmo, ele é a porta. Eu sou a porta das ovelhas. E não há outra porta. Irmão, não tem outro caminho, né, para nós entrarmos. Aí eu te pergunto, será que tem obreiros por aí que não estão entrando pela porta, mas estão pulando janela, sei lá, pulando escada, como diz, pulando os degraus para chegar a algum lugar? Nós como crentes, será que nós precisamos de ajudinha de alguém para nós ser um dirigente de congregação? Nós precisamos de ajudinha de algum pastor, de algum amigo do pastor, para me levantar presbítero, de um amigo de algum irmão, para me reconhecer como evangelista? Será que nós precisamos de alguma coisa disso? Irmãos, quem precisa disso não está entrando pela porta. Ou seja, ele está pulando janela, está entrando por um outro caminho que não é pela porta. Porque o de Deus, ele entra pela porta, ele entra por Jesus. Né? O chamado do Senhor é o Senhor que levanta, é o Senhor que consagra, é o Senhor que separa, é o Senhor que dá, é o Senhor que tira. Ou seja, meu irmão, Deus é o que faz tudo. Então nós só temos que esperar no Senhor. Né? Então é o tempo de Deus para as coisas acontecerem. E hoje que nós estamos vendo, são muito, como dizem, cortando atalho, meu irmão. Não tem corta-atalho. Né? O caminho do Senhor é o mesmo, a porta é a mesma. Né? Então não tem jeito. Lembra aquele jeitinho que nós tínhamos de falar, jeitinho de brasileiro? Fazer as coisas debaixo dos panos? Meu irmão, isso aí não é para crente. Não é. Isso aí não entra pela porta. Isso aí nós estamos pulando. Isso aí o senhor está falando que é ladrão. Né, meu irmão? Pode falar, querido. Não sei se vocês viram, até um tempo atrás, tinha um ex-satanista. Eu esqueci o nome dele, Rick, Vanilla, alguma coisa assim. Ele era satanista até o dia desse, agora ele se declara ser pastor. Então, como pode uma pessoa, ele é conhecedor porque ele lê, ele é uma pessoa muito dedicada, ele é culta, ele é dedicado à leitura, ele conhece a Bíblia, ele lê a Bíblia. E do nada agora ele já aparece como pastor. O que me preocupa é que existem muitas pessoas que não procuram saber, na verdade, de onde que surgiu, como que foi o processo desse pastor, ou até mesmo da igreja, não sei se ele está dirigindo a igreja, né, de onde nasceu essa igreja. Então muitas pessoas acreditam, por achar que é um crente, né, acabam sendo induzidos para essa pessoa. Agora, ministério, a gente sabe que é chamado. É chamado, não é só ter vontade de ser. A pessoa tem que ter um chamado do Senhor. Então nós vamos ver que hoje, isso muito me preocupa, porque acontece. Aí amanhã acontece uma falcatrua, acontece a área de ser um mercenário, né, ao invés de cuidar, ele acaba aproveitando da lã. Aí o que acontece? As pessoas que estavam debaixo da autoridade daquele homem, ele generaliza, ele fala que todo pastor não presta. Igreja evangélica não presta, é isso. Acaba manchando o nome. E nós sabemos que o mundo do inimigo é isso, é manchar a igreja do Senhor. Então a gente tem que tomar cuidado em que igreja nós estamos andando. A gente se preocupa muito, porque muitas igrejas têm surgido no dia de hoje, as pessoas entram na igreja e não procuram saber como foi o nascimento dessa igreja. Muitas igrejas sobre a face da terra têm nascido hoje debaixo de rebelião. E a Bíblia diz que rebelião é como um pecado de feitiçaria, está lá em 1 Samuel capítulo 15, como um pecado de feitiçaria. E as pessoas estão acabando seguindo estes homens, né, que se dizem ser pastores, mas para mim são pseudos pastores, né, somente com o intuito da área financeira. Quantos cantores do mundo também, né, não deram certo no mundo secular e agora são cantores evangélicos. Então a gente tem que tomar cuidado com isso, né?
Igual, por exemplo, esses dias atrás aí, tem um ex-cantor sertanejo aí, nós já falamos aqui em outros tempos atrás. Agora, quando a Rede Globo fez, acho que não sei quantos anos de comemoração, não sei do que lá, o camarada já gravou. Não sei, hoje não é mais CD que fala, né? É Spotify, não sei o quê. Enfim, já tem um monte de louvores, evangelhos, já tudo gravado. Ele fazendo um pão para ele, um monte de gente chamando ele já para lá e para cá. Tava lá, ele e o irmão dele, que Chitãozinho Chororó, e não sei quem, tava tudo lá na Globo, lá cantando a música do Mundão. Se fosse pelo menos cantando os louvores, eles vão dar um desconto. Mas tava lá cantando as modas de sucesso que eles tiveram. Aí eu te pergunto, onde está a conversão? Que nascimento foi esse, né? Ué, não é o que nós estamos falando aqui. Será que entrou bonitinho pela porta? Pelo jeito não, né? Porque o caminho não está mostrando isso, né? Então, é onde muitos, né, às vezes quer a pessoa, quer pegar pela fama, enfim, por tantas outras coisas, e nós temos que tomar cuidado com isso. Isso é uma coisa que eu não sei porquê, mas as pessoas gostam tanto aonde. Vai vir um pregador, ele era ex-macumbeiro, meu irmão. Falou que é ex-macumbeiro, a igreja vem. Vem pessoa não sei de onde para ver o ex-macumbeiro pregar. Ele era ex-feiticeiro, ex-bruxo. Meu irmão. Sabe mais de Bíblia que nós. Não é, sabe muito. Mas é aí que está. E o perigo, esse é o perigo. Por ele saber muito, nós sabemos pouco. Não é que está o perigo. Mas por falar que é ex-macumbeiro, nossa, agora se converteu. Não, vamos lá ver. Nem sabe quem que é o ex-macumbeiro. Mas vai vir porque é o ex-macumbeiro. Ou vem com a minha história, né? Vai vir para ver. Vai. Quem sabe que aprendeu alguns mandingas para ver se adianta o lado, né? Vai saber, sei lá. Bom, porque não é possível. A igreja fala que vai vir um ex-macumbeiro do Brasil, um ex-feiticeiro não sei quem, a gente nem sabe quem que é. Né? Por exemplo, eu conheço alguns homens de pastores, mas dos ex-macumbeiros eu não conheço ninguém. Mas fala que é, a pessoa nem conhece, mas eu vou lá ver. Era ex-macumbeiro mesmo, converteu, eu vou lá. Irmão, então o nosso foco está errado. Esses dias eu assisti um rapaz que ele estava declarando na internet lá, falando de um áudio, um vídeo, né, que ele, quando ele era satanista, ex-satanista, né, e ele disse que ele entrava nas igrejas, infiltrava, né, nas igrejas para poder, assim, destruir, né, fazer o trabalho dele ali dentro e acabar destruindo o convívio dos irmãos, né. E aí um dia o pastor resolveu fazer uma oração, falou assim, olha, hoje não sei porque o Espírito Santo está mandando fazer uma oração aqui, né? E eu vou fechar as portas, ninguém sai, ninguém entra, e eu vou fazer uma oração e vou ungir todo mundo. Não sei porquê, mas o Espírito Santo está me mandando. Aí na hora ele já ficou meio assustado, falou assim, e agora, né? O cara vai ungir, né? Porque quando a pessoa que é ungida, que é pastor, né? Ou presbítero, que ele tem o poder de ungir, né? Aí ele vai ungir em mim aqui, vai cair tudo em mim, eu vou cair no chão, vai, né? Mostrar quem eu sou, né? Aí ele ficou desesperado. Aí o próprio, né, sei lá, o pregador falou para ele assim, não se preocupa não, porque aqui como a igreja é grande, tem muita gente, o pastor não vai ungir todo mundo, ele vai chamar um monte de ajudante aí, vai passar qualquer um aqui para você, aí não adianta, não serve. Porque se você for ungido por um ungido, aí a unção serve. Agora, se você for ungido por um que ele escolheu lá só para ajudar, aí não serve. Aí eu entendi mais ou menos que acho que foi explicado aqui, na verdade, né? Você explicou pra gente no estudo, só quem pode ungir o óleo certo é a pessoa que é escolhida, que é ungida. O presbítero para cima, né? No caso de enfermidade, né? E o satanista sabia disso. Quer ver uma coisa? Eu não sabia, aprendi na lição. Se os irmãos prestarem atenção, às vezes quando a gente vai orar com os enfermos, eu geralmente quando estou aqui, eu falo, irmãos, aquele que estiver enfermo, fica do lado de cá. Aquele que veio por causa da palavra, foi pregado, ficou com ela, vem do lado. Por quê? Ungir o enfermo é com óleo. Eu quero que me unge para arrumar um trabalho. Vamos falar, irmão, não tem óleo. A unção, o óleo, no caso, é só para cura. Unge meu carro, unge minha casa. Não é com óleo, não. Mas aí, você estava falando aí, é algo interessante, porque é o que nós estamos falando aqui, dos que não entram pela porta. Por quê? Todos nós que aceitamos Jesus, nós somos ungidos de Deus. Não é? Mas tem os compromissados e os descompromissados. Por exemplo, uma vez lá em Riogo, teve uma pessoa que se manifestou endemoniada, acho que a irmã André não estava nesse dia, era uma quarta-feira, irmã André. A pessoa se manifestou endemoniada, estava eu, o pastor e mais um irmão lá expulsando. Aí teve um outro irmão, um ex-obreiro, já falei com o marido quem que era. Ele chegou perto, ele foi lá, me pôr a mão também, e saiu de fininha, a minha esposa já está rindo.
Depois nós ficamos sabendo o que ele saiu de fininho. Ele foi pôr a mão, ele falou que o demônio deu foi um coice dele, ninguém viu, né? Mas ele falou que ele levou uma cutucada na perna e saiu mancando, igual o Jacó. Ele saiu mancando e ficou pra lá, não foi mais. Ou seja, meu irmão, nós estamos falando de obreiros de entrarem pela porta. Estamos falando daqueles que não entram pela porta. Não é porque todos nós temos a graça de Deus, né, de nós expulsarmos demônios, de nós impor as mãos sobre as pessoas. Em algum momento é claro, se está na igreja, tem um pastor, tem uns obreiros que é para isso. Não é? Mas se nós estamos na rua, em casa, o vizinho chama, irmão, todos nós temos autoridade para isso. Agora tem que tomar cuidado, né? Como anda a nossa vida. Né? Se nós somos aqueles que estamos pulando muro, tentando pular o rio de outra maneira, chegar aí é bunai, aí é perigoso. Então. Aí, ou seja, então há uma porta larga que conduz à perdição, mas só Jesus é a porta da salvação, e ninguém pode entrar nessa bem-aventurança senão por Jesus. Ninguém pode ir ao Pai senão por Jesus. Tem muitos pregando que toda religião leva a Deus, meu irmão. Depende do Deus que ela está falando, né? Ao nosso Deus, o Senhor e Salvador, meu irmão, é só através de Jesus mesmo. Né? O único que vai nos salvar é só Deus. Né? Então, por ele, o caminho se chama Jesus Cristo. Mas assim, o bom pastor. Eu já fui também em igreja, assim, que tipo assim, eu não sei se eu não gosto. Já chega e já vai pão na mão na sua cabeça e tipo assim, não é todo mundo também que você vai... Então, meu irmão, isso é igual o Mário estava falando, né, de nós conhecermos onde nós estamos. Igual, por exemplo, se a pessoa vai nessa igreja e você não conhece, o satanista vai lá e põe a mão na sua cabeça. Ah, ele era um ex-satanista, ele é cheio da graça de Deus agora. Vai saber, né? E tem que tomar cuidado que essa imposição de mão é transferência de unção, né? É transferência de poder. Então você pode estar recebendo ali, é um descarrego de coisa ruim em cima de você ali. Aí você vem para sair refrigerar, você volta carregado. Tanto é que tipo... Então isso é uma pegada, nós temos que tomar cuidado. Né, de saber por onde nós vamos, quem vai pôr a mão sobre a sua cabeça, não é, quem é que está orando por você. Então não é em qualquer lugar que você vai e vai deixar a pessoa pondo a mão em cima da sua cabeça. Não sabe quem que é a pessoa? É porque a verdade hoje é que muitas pessoas procuram a igreja na questão, principalmente pela questão do movimento. É uma igreja que ali está sendo assim, está acontecendo isso, uma igreja que não... Onde o porteiro, né? A pessoa está preocupada com o oba-oba, mas não está preocupada realmente com a vida espiritual, né, dos irmãos. Então, isso acontece muito nessa questão, nessas igrejas que a pessoa vai pela questão do oba-oba. Tem que tomar cuidado. Por isso que eu falo, tem que conhecer a história da igreja. Como a pessoa, quem é o pastor. Só para você ter uma ideia, por causa de todas essas coisas que andam acontecendo, aí alguns falam que nós somos chatos. Eu já levei o nome disso também, mas estou caminhando e andando. Por quê? É o que nós já recebemos na direção do nosso ministério. Hoje chega aqui, por exemplo, um exemplo. O Marcos Feliciano, o Silas Malafaia. Ô pastor, seja bem-vindo, querido. Né? Esse é o pastor Silas, senta aí. Pastor Marcos, senta aí, seja bem-vindo, Deus te abençoe. E o culto segue. Não vai ter oportunidade. Porque o ministério não comunicou que eles estariam aqui. Não vai ter essa linha VIP, né? Não vai ter essa linha VIP, cadeira VIP, não tem nada de VIP aqui. Não é? Então, ou seja, agora vai vir ver algum irmão de lá da sede, o ministério não comunica. Irmão, meu querido, seja bem-vindo, amado, sei lá, se é o presbítero, quem ser, né? Seja bem-vindo, Deus abençoe, então nós vamos para a sua noite, para você encontrar ele lá, e vai ficar sentadinho aí, não vai ter oportunidade. Já é exatamente, mano, é por causa disso. Mas o ministério tem a carta de recomendação, né? Quando vai a carta de apresentação, né? Isso, quando nós mudamos para o Brasil, por exemplo, se nós vamos a passeio, é uma carta de apresentação. Recomendação, né? A de apresentação quando é mudança. Mudança? A apresentação quando é mudança, quando eu vou de mudança. Ou que eu mude dessa igreja para outra igreja, né? É carta de mudança. É carta de mudança, no caso, né? A apresentação é quando é só por um período, quando né? vai passear e vai retornar, é uma carta de recomendação. Está recomendando que ela está em plena... Que recebam em comunhão. É recomendação. É igual quando eu estive no Brasil uma vez, eu levei essa carta de recomendação. Aí eu avisei o Breno, né? Pessoal, Breno, falou, você fala pro pastor que como eu estou com minha mãe, eu vou vir só de quarta-feira, então deixa eu sentadinho aqui mesmo com a minha mãezinha aqui quietinha aqui e tal. Aí o pastor leu a carta.
Irmão, hoje está conosco aqui o pastor Luzimar, o pastor Luzimar de lá do Japão. Aí ele conhecia o pastor Haroldo, depois conheceu o pastor Haroldo. Ele falou, meu irmão, você está muito bem representado com essa carta. Você está muito bem recomendado por ela. Seja bem-vindo. Mas, irmãos, o pastor Luzimar, ele é sabido. Ele quer ficar só aí sentado com a mãe dele. Só que não quer pregar, não. Eu não falei que não queria pregar, eu queria ficar com a minha mãezinha ali, né? Com o Tono ali. Que eu só ia estar de quarta-feira. Mas, ou seja, né? Ele me apresentou, depois me recebeu no altar também. Mas por quê? Porque eu tinha uma carta. Te deu oportunidade. Me deu oportunidade, depois preguei também, que ele pediu para a gente pregar. Aí, ou seja, porque eu levei uma carta de recomendação. Agora, se eu chego lá, meu irmão, eu levar agora o pastor presidente que está aqui. Embora ele tenha a cara, porque ele conhecia o pastor presidente aqui, não ia dar certo. Mas enfim, eu sou pastor presidente da Assembleia de Deus de outro ministério lá, enfim. Meu irmão, sem carta, sem nada, não me serve para nenhum. Ele só ia me apresentar, está o pastor fulano lá da igreja, irmão, seja bem-vindo, Deus te abençoe, fica por isso. Então, irmão, a importância, como o Amário está falando, parece que, tipo assim, ai, que quanta frescura. Muitos chamam isso de frescura. Mas isso é que nós estamos falando de cuidado. Nós estamos falando dos cuidados do seu rebanho. Isso é um cuidado do ministério. Não é para que nós não sejamos enganados. Porque eu não conheço todo mundo do ministério. De repente vem alguém desviado de uma das nossas igrejas para cá, eu não sei. Eu vou dar uma oportunidade para o irmão, eu prego, ou então um irmão daqui da nossa igreja, sei lá, da cidade, não sei de onde, o irmão vai estar pregando hoje. Está desviado, não está nem congregando. Mas eu estou dando oportunidade, é do ministério. Então, ou seja, meu irmão, a gente sabe. Quando vai algum último, já teve pessoas que veio de vir para cá, eu falei, Marildo, não dá oportunidade não, porque eu não estou nem sabendo. Nem comentaram como que ia. Vieram aqui, irmão, veio tudo, uma expectativa de fazer um movimento todo. Um movimento todo, sentadinho aí. Mas por quê, meu irmão? Já sai sem a direção do pastor. Como que vai ficar o negócio? Não é se o pastor, ele tem que tomar cuidado para guiar as ovelhas, vai por bons caminhos, a ovelha já sai sem pastor, sem a direção de pastor, vai fazer o quê? Vai fazer o quê aqui? Vai representar o quê? Ou quem? Né? Então, ou seja, meu irmão, e outra, daqui se vai para lá também. Os irmãos daqui sabem quando vai ter alguma festinha, vai nos convidar, não é? As pessoas já sabem, passa para o Marildo passa para mim para eu convidar a igreja. Não é? E aí, se for ver alguém, Marildo, aí, fulano pode ter oportunidade, fulano também pode, fulano já não pode. Ele também não pergunta, mas por que fulano não pode? Eu gosto tanto daquele fulano, ele também não quer saber o porquê. Não pode, ele sabe que não pode, alguma coisa fez. Não é? É a mesma coisa que quando alguém vai falar, fulano pode, fulano não pode, fulano também fala, mas por que fulano não pode? Por que Maurício não pode? Por que ele não pode ter oportunidade? Não. Né? Se ele fala X não pode, não pode. Mas por quê? Porque o Ministério já trouxe isso para nós tomarmos esse cuidado, que é o que o Arma está falando. Né? De alguém pôr as mãos sobre a sua cabeça. Por exemplo, até pessoas em igreja que eu estive, de orar por alguém, vão fazer todo mundo cair sentado, nas cadeiras, né? Porque põe a mão na cabeça e empurrar para trás, como você vai se equilibrar? E aí a pessoa, nossa, irmão caiu. Cada um que põe a mão na cabeça ia caindo. Isso aconteceu comigo no início do meu ministério. Aí. Numa igreja que eu fui, aí empurrou ainda para devolver. Qual é a hora que eu caio? Na hora que ele empurra ou a hora que eu sinto algo diferente? Em Jesus, quem empurra mais esquisito é esse? Irmãos, então nós vemos que as coisas que às vezes nós olhamos, né, que nós achamos que é frescura, que essas coisas na igreja, irmãos, isso é cuidado, né, que o nosso pastor, ele tem como ministério com a igreja, com as ovelhas do Senhor. Então esse mesmo cuidado que ele nos ensina, nós procuramos também passar adiante. Então não é que a gente é chato, né, a gente quer o melhor para os irmãos, para que ninguém seja enganado. Não é? Já pensou? Vem um qualquer aí, vai pôr a mão na pessoa que igual você está falando. Igual uma vez, eu tive um ensinamento sobre profecia na nossa igreja. Naquilo que o pastor nos ensinou, chegou um irmão lá pregar. Irmãos, quem está com dor de estômago, que Deus não pode ter, que está com dor nas costas, tem irmãs aqui que está com cólica. Meu irmão, uma igreja desse tamanho aqui cheia, o meu irmão vai estar com cólica, não é possível. Coluna, então, meu irmão, eu vou falar a hora para ele todo dia. Ou seja, uma vez eu fui na igreja que começaram a anunciar que o pregador lá orava e curava, fazia tudo acontecer, né? Aí foi um cadeirante todo atrofiado lá na igreja lá. Ele só chamou para quem estava com problema na coluna para orar.
Uma vez no nosso ministério foi um pastor dos Estados Unidos, pregando no CFO, irmãos. Deus está mostrando aqui para mim que tem pessoas que estão com problema na coluna. E, meu irmão, eu estou com problema na coluna até hoje. Eu vou lá, né? Não é você, mas Deus está te curando. Não era eu, porque eu estava sujo, né? Tinha vindo da fábrica. Irmãos, presta atenção numa coisa. Dificilmente você vai ver de uma igreja. A porta está cheia. Quando vê um irmãozinho sujo, de graxa, da fábrica, dificilmente alguém vai profetizar que Deus tem uma obra na vida dele. Agora, os nós estamos bonitinhos, arrumadinhos, limpinhos, meu irmão, Deus está cheio de obra para nós. Não sei como que vai fazer para fazer com tanta obra, porque é tanta coisa para dar que não cabe para nós. Mas, e aí, esse dia eu estava lá, né, tudo sujo, tinha vindo da fábrica, blusa, meu irmão, cheirando outra lá com presa cheia de óleo, enfim. Mas eu quero me cura. Não é você, mas Jesus vai te curar também, não curou não. Continua com a dor na coluna. Ou seja, meu irmão, então nós temos que tomar cuidado, não é com esse tipo de coisa. Então, nós vemos que João 10:1 diz que, na verdade vos digo, que aquele que não entra pela porta, no curral das ovelhas, mas sobe por outra parte, é ladrão e salteador, que principalmente eles entravam pelo aprisco de pedra. Eu falei que tinha um porteiro ali com a chave na mão. Então, para o ladrão entrar por ali, ele tinha que pegar a chave do porteiro, e o porteiro estava guardando. Então, era por onde ele tinha que fazer, ou ele subia por cima, enfim, ele tinha que dar seus pulos para roubar as ovelhas. Então, não tinha como ele entrar. Tá? Então, nós vemos que a representação simbólica do abrigo remete em relação religiosa entre os líderes dos judeus e a população. E, atualmente, pode ser relacionada ao vínculo da igreja, de Cristo como Senhor Jesus Cristo, o nosso sumo pastor, como nós lemos aqui. E quando aparecer o sumo pastor, alcançareis o incorruptível, a coroa de glória. Aleluia. Amém, irmãos? Aqui eu estou lendo, mas já pulei lá para frente, já estou quase acabando aqui já, tá? O tópico 3, para nós, irmão, já vai dar 10 horas, o tópico 3. Irmão, vamos pular um pouquinho para frente aqui, já falamos bastante com o pastor. Vamos falar do mercenário um pouquinho, né? O 2, o mercenário. Terceiro tópico, subtópico 2, o mercenário. Lê para nós aí, presbítero Americano, legal? Tópico 3. O tópico 3 e o subtópico 2, o mercenário. O versículo 12 apresenta a figura do mercenário. Ao contrário do bom pastor que sacrifica pela vida das ovelhas, o mercenário opta por fugir diante do perigo, dispersando e roubando as ovelhas. Não demonstra zelo nem cuidado por elas. Por essa razão é simbolizado como ladrão e bandido. Assim, enquanto o bom pastor promove a vida, o mercenário traz consigo a morte. Em vez de construir, ele destrói tudo o que encontra pelo caminho. Ele abandona as ovelhas à sua própria sorte. A representação do mercenário ilustra o caráter dos falsos líderes e mestres fraudulentos que procuram constantemente semear divisões entre o povo de Deus. Então nós vemos aqui que o mercenário é alguém contratado para cuidar das ovelhas, como eu citei. Às vezes os pastores pegavam alguém para fazer um baile, aí esse pastor ia lá para cuidar das ovelhas. Mas ele não dava a vida por ela. Se viu uma cobra picar, ele não ia correr em cima da cobra, bater o cajado dela, enfim. Ele estava ali só para olhar. O que aconteceu é o problema delas. Ele não vai se entregar por elas, correr por elas, ele não vai enfrentar um leão, um urso, ele não vai arriscar a sua vida por causa das ovelhas dos outros. Não é? Mas ele só estava ali para receber o salário, é um mercenário. Quantos filmes nós assistimos de mercenário por aí? A guerra da Rússia com a Ucrânia. Quantos mercenários foram lá na Ucrânia lutar lá? Americanos e tanto outros que foram lá, por quê? Mercenários, estavam recebendo um salário para ir lá guerrear também. Esses aí são os mercenários, como o Fernandinho falou. Como é que é? Ganha dinheiro sujo? Como é que é, Fernandinho? Ganha dinheiro fazendo coisa errada? Trabalho sujo. Trabalho sujo. É um trabalho sujo. Não deixa de ser. Então, o pastor, porém, sendo dono das ovelhas, importa-se com os animais. No caso de Samuel 17, 34 e 37, diz assim: meu senhor disse, aí disse Davi, eu tomo conta das ovelhas de meu pai. Quando um leão, um urso carrega uma ovelha, eu vou atrás dele, ataco e tomo a ovelha. Se o leão ou o urso me ataca, eu agarro pelo pescoço e golpeio e mato. Esse é o pastor das ovelhas.
Não tem medo do que se levanta contra a nossa ovelha. Ou seja, irmão, tem que ter alguém para proteger as ovelhas. Né? E o Senhor colocou os pastores aqui, nós, para tomarmos conta das ovelhas. E aí tem um irmão que fala assim, o pastor quer saber da minha vida. Irmão, o pastor tem comunhão com as ovelhas têm comunhão com o pastor. Você está com alguma dificuldade, está com algum problema, você está doente, está passando por alguma deficiência, meu irmão, o pastor é para isso. Não é para ele cuidar de você. Não é para ele zelar para você, enfim, meu irmão, de repente ele não pode fazer muito, mas orar ele pode. Te aconselhar ele pode. Se ele não tem uma palavra rema naquela hora, uma palavra para elucidar a sua vida, para resolver o seu problema, ele vai buscar a orientação de Deus, ele vai buscar a orientação com outros pastores nossos para poder te orientar melhor. Então nós devemos sim passar para os nossos líderes a nossa situação. Se eu estou mal, o que está acontecendo comigo, o que está ocorrendo, enfim, porque o nosso pastor é para isso. Davi era desse jeito. Não é o que ele está falando com o rei. Ó, rei Saul, eu não sou guerreiro não. Mas se alguém tocar na ovelhinha do meu pai, meu irmão, eu não sou guerreiro não. Mas se alguém tocar na ovelhinha do meu pai, o negócio fica sério. Nós não vamos ser, como Davi que saiu matando um leão, hoje pegando clavaram, mas nós vamos pôr o joelho no chão, meu irmão, e pedir a graça de Deus para Deus dar vitória. Então, meu irmão, nós somos uma igreja, nós temos um sumo pastor. Nós, como seu rebanho, nós devemos prestar conta para o nosso pastor. Quantas pessoas ligam para a Joaninha lá do Brasil, para a Francisquinha não sei de onde, outro não sei de quem. Meu irmão, por que ligar lá? Se o seu pastor não pode saber aqui. Lá você liga e fala o que você quer, não é? Fala aqui para ele. Não é legal, pastor, tem um particular ali. Não é fácil o que está acontecendo. Você já ouviu falar sobre o método que antigamente os pastores de ovelhas usavam para aquelas ovelhas rebeldes, fujona? Você já ouviu falar sobre... Até hoje, diz que eles têm alguns pastores que ainda usam esse método do cajado, que bate nas perninhas. Que é a canelinha dela, né? Aí carrega ela. Eu peguei isso sobre uma vez. Ela foge uma vez, ele vai lá, busca, está no resíduo, foge 2 vezes, aí na terceira ele quebra a canelinha dela. Aí ele cura ali, trata dela, quebra, mas ele cura ela, né? Ele trata dela tudo, para ela aprender que ele é o pastor, ele tem o cajado do monte, a autoridade está ali. Então ela tem que obedecer ao pastor. E hoje o que nós menos fazemos é obedecer a nossa liderança. Se o nosso pastor fala vai, a gente não vai. Se fala não vai, você vai. E depois que ela melhora, ela fica mais... Aí quando ela sai, ela fica ali na perninha dele ali. Não é por quê? Levou uma cajadada, né, irmão meu? Como se diz, né? Um verdadeiro cajado. Pode vir, meu querido. Finalizar por aqui, irmãos. Vou ver, né? O tempo foi curto aqui, tinha muita coisa que nós falamos aqui. Ficou alguma dúvida? Não. Daí, podemos finalizar então em nome de Jesus? Amém, querido. Deus abençoe em nome de Jesus. Glória a Deus, amém, irmãos? Louvado seja o nome do Senhor. Eu sempre tenho batido na mesma tecla, a importância de nós conhecermos aonde nós temos pisado. Conhecer a história da igreja, a história do ministério. Nós temos visto, irmãos, principalmente muitas igrejas avulsas no dia de hoje. O que são igrejas avulsas? São aquelas igrejas que são únicas. A igreja única não cresce, não avança. Por quê? Porque muitas delas são igrejas formadas através da rebeldia, da rebelião. São igrejas que não concordaram com o pastor dele, saíram da igreja, levaram um monte de irmão da igreja. Isso é rebelião, irmãos. Rebelião são igrejas que estão debaixo de rebelião contra o Senhor. Tá? Então nós temos que tomar cuidado. Então eu louvo a Deus por... quando eu entrei nesse ministério aqui que nós estamos, eu procurei conhecer a história desta igreja. Eu conheço a história dessa igreja, como ela surgiu, como ela iniciou. Não é uma igreja de rebelião, é uma igreja abençoada pelo Senhor. Ela teve um início através da bênção do Senhor. Tá? Então, irmãos, procure saber a igreja. Às vezes nós estamos congregando, não estou falando que a igreja que você está é uma igreja assim. Você já procurou saber a história da tua igreja? Como ela começou? Às vezes você nem conhece a história da tua igreja, quando ela começou. E muitas pessoas são assim. Aí entra naquela igreja e continua ali. E a igreja nunca desenvolve, a igreja nunca cresce. Por quê? Porque ela iniciou-se através de uma rebelião.
Tá? Então nós temos que tomar cuidado. Tomar cuidado com os pastores mercenários que estão mais preocupados com a sua lã do que preocupados com a sua própria vida. Tá, irmãos? Então tomemos cuidado, irmãos, em nome de Jesus. E eu vou dizer para você, aqui no Japão está sim de igreja formada em rebelião. Aqui no nosso estado tem igrejas de rebelião. Aqui no nosso estado temos igrejas de rebelião. E quantas pessoas têm ido para essas igrejas? Quantas igrejas, irmãos, têm sido levantadas aqui que a gente nem sabe de onde esse pastor surgiu? Um dia desse era um diácono, hoje ele já é um pastor. Mas como assim? E o tempo? Né? Ministério, meus amados irmãos, ministério é chamado. É chamado. Tá? Não adianta falar assim, eu tenho um desejo de ser pastor. Desejo muita gente tem. Só que nem todos, irmãos, serão pastores. Porque é chamado. E eu vou dizer para você, ministério está ligado a sofrimento. Porque hoje muitos querem ser pastores, mas não querem sofrer. Querem ser pastor, meus amados irmãos, mas só ter uma vida de bom agrado, né? Não quer sofrimento, não quer sofrer, não quer chorar aos pés do Senhor, né? Ora para o Senhor, tira aquela ovelha daqui, leva para outra igreja, irmãos. Por que ele é pastor então? Por que ele é pastor? Nossa, aquele irmão ali é só pela misericórdia, mas como dá trabalho, que o Senhor leva ele para outra igreja. Irmão, então por que você é pastor? Por que você é pastor? Deus, quando chama um homem ao ministério, ao santo ministério, para pastorear a igreja, é porque a igreja dá trabalho. É porque a ovelha dá trabalho. É porque a ovelha precisa de orientação. Então, meus amados irmãos, é dever de todo obreiro, é dever de todo pastor orientar. Tá, irmãos? Então, tomemos cuidado, né, por onde nós andamos. Foi falado aqui acerca, né, de quando fala que vai vir, né, um ex-satanista, um ex-macumbeiro, e todo mundo vai querer ali, né, estar ali para poder ver. Há uns anos atrás aconteceu um fato aqui na nossa cidade, a irmã vai se lembrar, né, um grande pregador dos Gideões está na cidade. Irmãos, quantos problemas ele trouxe para as igrejas. As igrejas se uniram aqui na cidade em prol a este homem, para ir lá ver os milagres que ele ia fazer. E eu vou falar para você, a única igreja que não se misturou foi a nossa. Foi a nossa. Por orientação do nosso pastor, ele falou assim, não se envolva com isso. Se os irmãos quiserem ir, não impeça, mas você é meu representante, você não vai. Eu falei, sim, senhor. Alto e claro, confirmado. Não foi, graças a Deus, irmãos, para você ver a sabedoria do homem. Quantos problemas esse homem ele trouxe aqui na cidade. Né, irmãos? Quantas pessoas ficaram decepcionadas com o Evangelho, por causa da forma que ele tratou. Tá? Não vou entrar em detalhes, mas Deus abençoe sua vida, em nome de Jesus. Diga para nós, presbítero. Semana que vem, lição de número 7.